Olá! Puxa, que bom ter você de volta. Finalmente estamos começando a nossa temporada, agora em 2025, e eu estou aqui, como nós conversamos, na sede da Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, trazendo o NunaCast, para um espaço onde eu tenho meu convidado, tenho uma plateia aqui interagindo, fazendo perguntas, escutando a nossa conversa, e estou muito feliz de poder retomar esse papo, essa troca com você. E eu não poderia começar de uma forma melhor do que com esse convidado, que é um agente do mercado, uma alma inquieta, que apesar de ter a sua função como dono de imobiliária, abre outros espaços na área de avaliação, de palestras, de prospecção de novos clientes para novos produtos, um olhar para a tecnologia e para um jeito do corretor poder utilizar o seu conhecimento mais as ferramentas disponíveis para mais e melhores negócios. Então, é com muito prazer que eu estou aqui com o Paulo Roberto, da Avalion. Bom dia, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos por estarem aqui presentes. É um prazer, principalmente nesse primeiro episódio dessa temporada que provavelmente e com certeza vai explodir aí no nosso mercado nesse ano de 2025. Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço, Paulo, a tua disponibilidade. É difícil pegar a sua agenda, então a gente está sempre brigando nesse lugar, Cadê o Paulo? Está aqui, está ali. Deu certo. E, nossa, nós temos muita coisa para conversar, Opa, que bom. Sim. E, assim, toda vez que a gente se encontra, eu confesso que, assim, a gente encontra algumas pessoas por aí que você meio que consegue prever, os acontecimentos, o que vai... a conversa que vai se desenrolar, qual é o assunto que vai acontecer. E com você eu tenho sempre a sensação de que vem uma surpresa. Eu comecei a falar com o Paulo Roberto, opa... Isso aqui, meu Deus, como é que o cara inventou, como é que foi? Antes da gente falar de negócios e dos seus projetos, eu queria falar um pouco dessa mente inquieta. De onde que vem isso, essa avidez pela vida, pelas descobertas, por tentar fazer outras coisas? Conta um pouco para mim. Eu acho que tudo isso vem de uma criação, É da onde você nasceu, da forma que você foi criado e como você vê o mundo. Então eu já muito cedo já queria trabalhar, porque eu queria ter o meu dinheirinho, queria fazer as minhas coisas, fui atrás disso. E eu sempre foi assim, eu sempre fui muito inquieto para estar fazendo as coisas e tentando achar um lugar ao sol, um lugar para conhecer mais pessoas, um lugar para desenvolver as coisas. E ao final você começa a entender que tudo é um processo natural. Você conhece, você aprende, você vai se desenvolvendo e você acaba chegando em lugares que você... nem imaginava. Eu nunca imaginaria estar sentado aqui falando com alguém em um programa, no YouTube, Sim. Que vai estar no Instagram, que vai estar dentro de uma plataforma digital. Então, eu acho que essa inquietude foi natural e eu só fui tentando achar o meu caminho nesse espaço, que a gente está trabalhando todo dia, vivendo e aprendendo. E é isso. E assim, eu sempre me coloco olhando para o mercado imobiliário e acho que para mentes inquietas como as nossas, que estão sempre cutucando outros lugares, a gente está num cenário mais conservador. Sim. De um mercado que tem começo, meio e fim, que tem o processo, ou que passa muito de pai para filho, que os comportamentos são herdados e você tem isso se repetindo ao longo das gerações. Sim. Como é que você se sente, buscando novos caminhos? E quais os desafios que você encontra quando você tenta colocar isso para esse mercado que gosta de uma certa estabilidade? A gente tem que notar que o público de 30 anos atrás é diferente nos dias de hoje. Então, dentro de tudo que a gente faz, eu acho que o processo da comunicação ele é muito importante. Como eu vou me comunicar ou como eu devo me comunicar com esse novo cliente, que já vem de uma outra geração. O que a gente falava 30 anos atrás como um corretor de imóveis é diferente hoje para o consumidor atual. Então a gente precisa estar buscando entender do nosso público para tentar atender ele melhor, entender para atender, e no mercado imobiliário é a mesma coisa. A gente está com novos corretores, com novos pensamentos. A qualidade do corretor também é diferente do que era 30 anos atrás.
né? Levantamentos aí comprovam que 70% dos corretores hoje possuem um curso preparatório ou um curso de terceiro grau. Então você começa a ver a qualidade do profissional que vem mudando ao longo desse período. E a gente, enquanto profissional, deve também estar se adequando, porque senão você vai ficar para trás. Então a comunicação é importante e entender de tudo isso é fundamental. Não é só fazer negócios, não é só procurar imóvel, vender imóvel, angariar imóvel, captar imóvel. É você saber se colocar dentro desse mercado para melhor atender, né? Entender para melhor atender. Isso que você está falando, né, é um trocadilho, mas ele é bem importante, né? Uhum. É entender para atender. E é uma frase muito potente, porque assim, antigamente era só atender com o melhor conhecimento possível, a melhor experiência, mas como se fosse assim uma competência tua com o cliente. Sim. E como se esse cliente já fosse decifrado, né? Como se você já soubesse tudo que ele pensa, tudo que ele faz, o que ele quer. E cada vez mais a gente está entendendo que assim, você precisa muito receber o que está vindo dele para depois poder oferecer o que você tem. Uhum. Né? Então esse entender. E aí eu queria fazer um paralelo, Paulo, entre o corretor de antigamente e o de hoje. Como é que está esse entendimento? Como é que o corretor lá de trás entendia esse cliente e como que ele entende hoje? Eu acho que tudo tem uma relação com o tempo em que você está. Lá atrás, o nosso tempo era diferente. A velocidade era diferente. Você não tinha YouTube, você não tinha Instagram, não tinha Facebook. Você tinha um telefone e você corria com isso. Você precisava atender um cliente, você se deslocava, você ia atender. Você não tinha tanto compartilhamento de informação, não tinha tanto compartilhamento de negócios. Fazer negócios compartilhados era uma coisa muito difícil. Nos dias de hoje, você tem a informação. O corretor está muito mais preparado, porque a informação está lá, então basta ele ir atrás da informação. Hoje, o compartilhamento está muito mais aberto. Hoje eu faço parceria com imobiliária lá no Capão Raso, lá no Colombo, em Guaratuba, em Matinhos. Por quê? O mercado é diferente. Mas a coisa do cliente também é muito importante, que a gente, enquanto corretor, lá atrás já era e hoje mais ainda, é entender da importância do corretor de imóveis enquanto profissional. Uhum. Sim, acho que isso mudou muito, né? E eu estava fazendo essa análise, eu digo, cara, se você tem um problema, você vai buscar a solução, né? Através daquele profissional. Estou com um problema, dor de dente, eu vou no dentista, dor de barriga, eu vou no médico, tenho um problema sério, eu vou no advogado. Agora, a pessoa que vem procurar o corretor de imóveis, ele tem uma necessidade muito maior muitas vezes, né? Eu digo, no potencial da coisa ou da situação. Preciso vender o meu imóvel, é o único bem que eu talvez tenha durante toda a minha vida, né? Aí os estudos falam que a gente tem a propriedade, ou consegue ter uma propriedade uma vez e meia, né? Você consegue, existe esse número. Durante toda a tua vida, uma vez e meia. Uma vez e meia. E quando ele vem falar com o corretor de imóveis, muitas vezes você não vê, não entende, não enxerga, não escuta. Então a gente tem que ter esse olhar também. E eu acho que a gente vem se desenvolvendo nisso. Né? Você começa a ver isso através do quê? A própria televisão, em novelas falando sobre corretor de imóveis, muitas matérias falando sobre corretor de imóveis. Então, de um jeito ou de outro, a gente está começando a ser visto. Sim, é interessante o que você falou, porque assim, às vezes até em filmes, em séries, era uma profissão que nunca aparecia, né? Praticamente não existia. E agora você percebe personagens, vidas, ou até situações, né? Um enredo feito, né? Um contexto dramatúrgico feito em cima de uma situação com o corretor de imóveis. Então, eu acho que a gente começa a partir do momento onde também existe o investimento do conselho, dos conselhos regionais, fazer com que a sociedade visualize o profissional de uma outra forma. E eu acho que a gente está chegando nesse ponto, onde a gente está tendo essa virada da chave. O corretor de imóveis começa a ser uma profissão de destaque. As pessoas buscam isso. Até porque assim, né, as opções de investimento, conhecimento para cada uma dessas áreas, isso está ficando cada vez mais amplo, né? Então você tem uma cesta hoje de produtos e serviços para rentabilizar teu patrimônio ou o que você ganhou, gigantesco. Sim. Então assim, já não é mais só compra e venda. O imóvel passa a ser um ativo e passa a ser um produto financeiro, que até outro dia não era, né? Até outro dia era assim, era o seu patrimônio. Acabou, eu vou comprar
terra, vou comprar casa e vou deixar para os meus filhos, para os meus netos. Agora não, o imóvel passa a ser uma moeda. Cada vez mais, né? Você vê a presença de investidores, inclusive não de grandes investidores. Hoje você tem pequenos investidores que, em vez de pôr no CDI, no CDB ou num outro, na bolsa, quer dizer, ele amplia a cesta de investimentos colocando isso em imóveis. Isso é muito novo, né? A gente acabou de falar, né? A comunicação e a forma como você se comunica com o teu público. Hoje nem tanto se fala de imóvel, se fala mais de ativo. Sim. Começa a ser um ativo imobiliário, já tem uma troca. Nessa comunicação, né, o teu discurso com o teu cliente. Então, é um ativo, é um gestor, é isso, é o compartilhamento. Então, também, tudo isso tem muito a ver. A gente está não é uma transformação, mas um movimento muito forte de mudanças dentro do mercado imobiliário. Através dos seus corretores, dos seus profissionais. E dos clientes, né? O perfil desses clientes. Principalmente. Que já não querem mais aquela mansão, né? Vou comprar uma casa de 5 milhões, salvo algumas exceções, mas a gente sabe que hoje é um elefante branco. Vamos supor, você vai comprar uma casa de 5 milhões no Batel, numa rua, tudo bem, mas e a liquidez, né? Se ele precisar movimentar esse dinheiro, ele tem que estar muito calçado. E aí que vem muita coisa, né, que a gente fala, que a tecnologia nos ajuda, né? A você entender mais de todo esse mercado. E não digo só tecnologia, eu digo da informação. Eu acho que aqui é uma coisa da informação. Onde você tem levantamentos que te dizem valores, o que está acontecendo com esse mercado dentro daquela região. E você, enquanto profissional que detém todo esse conhecimento, fica muito mais fácil de você se engajar com o teu cliente, né, conquistar, impactar o cliente através de todo esse conhecimento que você tem, que ele não tem. Então nós já vamos entrar aí, porque nós vamos começar a falar de Avalion. Só queria pedir, se alguém da plateia quiser fazer uma pergunta, por favor, fique à vontade. Estamos atentos aqui, é só levantar a mão e a gente traz a pergunta. Beleza. Tá? Seria até bom que alguém fizesse, né? Para a gente movimentar a conversa. Calma. Temos aqui uma pessoa já querendo perguntar. Quer perguntar? Vamos trazer a pergunta, então. Vamos fazer a pergunta que você estava falando de imóveis no Batel, ali na ordem de 5 milhões, né? Sabe, assim, eu não tenho mais conseguido encontrar imóveis de 5 milhões na Avenida do Batel, porque ali os imóveis já passam de 20, 30, 50 milhões. Então a gente está falando assim, a gente olha para pouco tempo atrás e lembra disso, uma mansão 5 milhões, hoje uma mansão 20 milhões. E a pergunta? A pergunta é assim, a pergunta que não quer calar é: o mercado mudou? Sim, mudou, não só no preço, como vocês estão falando, ele mudou na questão do profissional. O cliente mudou, o vendedor mudou e o profissional também mudou. O preço mudou, tudo mudou, o progresso mudou. Então, a Isabel, uma estrela que está aqui presente, está perguntando, né, ou constatando esse lugar das mansões na Avenida Batel, por exemplo, de 5 milhões, que eu citei, mas que hoje valem 20 milhões. Então, trazendo um pouco essa transformação real de mercado. O mercado todo se transformou, né? Quando você olha aí 10, 15 anos atrás, a propriedade em determinados lugares valia um X. Hoje ela está totalmente alterada, né? Houve uma valorização. Valorização do mercado, valorização do profissional, valorização de todos os que estão envolvidos nesse mercado imobiliário. Então, o mercado está pujante, ele tá mudando e está fazendo com que o profissional também mude. E aí você cria a Avalion. E a Avalion, só uma conversa de bastidores, eu tive chance de mergulhar um pouco mais nesse produto, nesse serviço, e sem nenhuma demagogia, fiquei bem impressionada. Sempre fica aquela coisa, né? Como é que ninguém pensou nisso antes, né? Como é que está tão evidente? E antes de falar propriamente da Avalion, eu quero muito que você cite a partir de que necessidade, que eu acho que isso é muito mágico, né? Você está lá brigando com alguma coisa e você fala, pô, mas eu preciso dessa solução. Aí você cria e vê que é tão bom, aí você replica. Então, vamos lá. Como é que tudo isso aconteceu, Paulo? Tudo é uma relação de, né, você vai construindo sem saber, né, do que está acontecendo. Então, comecei trabalhando com as avaliações, porque eu entendia que para captar eu precisava avaliar. Eu preciso saber avaliar um imóvel. Como é que eu vou captar ou angariar o teu imóvel se eu não sei avaliar? Não existe aquela conversa do profissional perguntar para o proprietário quanto ele quer no imóvel dele, né? Quem é o corretor de imóveis? Quem é a pessoa do mercado?
E fui trabalhando na avaliação, comecei a ter demanda e em determinado momento eu precisei fazer uma avaliação grande em vários imóveis, onde eu misturava foto, Word, Excel, tudo junto, e aquilo não se configurava, ficava muito difícil de montar o trabalho. E o que você colocava nesse conteúdo? Fotos, as informações e uma tabela dos imóveis que eu estava utilizando para comparar, mais os textos, e isso aí não dava liga. Entreguei o trabalho, mas a partir daquele momento eu disse, deve existir uma outra forma de eu fazer isso. Daí eu chamei um amigo meu que é desenvolvedor, ele disse assim, André, você consegue, a partir desses dados, entregar isso para mim? E daí mostrei a avaliação que eu fazia. Ele disse, sim, a gente monta um sistema. Eu digo, simples assim. Uhum. Aí eu disse, o que você precisa? E ali a gente foi trabalhando e foi criando esse negócio, essa coisa da avaliação ser mais automatizada para me dar mais tempo. Para você ter uma ideia, para eu fazer um parecer técnico de um apartamento em Curitiba, eu levaria praticamente um dia fazendo esse levantamento dos dados, fazendo toda essa análise. Compilando. Isso, organizando, compilando e gerando um documento. Porque não esse sistema? O sistema, você tem uma velocidade muito maior. Então, eu digo para você que hoje eu faço ele em 1 hora. Nossa! Ou menos, dependendo da tipologia, da finalidade e do número de amostras que a gente tem. Uma vez feito isso e eu entendendo que estava começando a ficar muito interessante, veio aquela questão. Paulo, por que você não coloca no mercado? Porque a princípio ele fez um sistema para você apresentar melhor os dados para os seus clientes. E com isso eu ter maior velocidade, impactar o cliente com muito conteúdo e muita informação e de uma forma ou outra gerar ali uma conexão com esse cliente através daquilo que eu estava entregando para ele. Né? Avaliar imóvel não é simplesmente você gerar um documento e entregar para o teu cliente. É você falar com o teu cliente sobre aquela avaliação que você está fazendo, sobre os métodos, sobre as amostras que você trouxe e por que você está fazendo aquela análise e chegando àquele determinado valor. Antes de você falar do sistema para o mercado, eu quero trazer uma coisa como alguém do mercado e como cliente. Porque assim, se eu quiser vender um imóvel, eu vou chamar mais do que um corretor. É a praxe de mercado. Sim. Vou chamar o A, o B, o C, imobiliária que eu conheço, o amigo que indicou, enfim. E vem toda aquela turma lá, né, geralmente com uma abordagem muito parecida, com um conhecimento parelho, né, todo mundo sabe mais ou menos a mesma coisa. E geralmente sobra pouco argumento para você fazer um novo contato. A não ser ligar e falar assim, poxa, a senhora ainda está interessada em vender seu imóvel? Eu fui aí, como é que é? Vamos ou não vamos? Isso é muito frágil, né? É muito frágil. Porque essa frase pode ser dita por todo mundo. Ela é dita por todo mundo. Exatamente. E aí onde que entra esse ouro que você descobriu, né? Que pode ser... Não é que descobriu, você organizou e pensou como argumento de... Na verdade, está naquele momento em entender da necessidade, como você vai impactar ele e trazer o máximo de informações necessárias para que que esse proprietário tenha olhos para você. Porque, na verdade, você pode chamar 10 corretores. A análise vai ser quem me entregou o maior conteúdo, quem me fez eu entender do negócio. Porque, é como eu disse anteriormente, você fazer uma avaliação e entregar para o cliente é tranquilo. Agora, você sentar com o cliente, explicar todo o processo, por que você escolheu aquelas amostras e justificar tudo aquilo, e ao final convencer ele daquele valor, é que está o pulo do gato. Mas você só pode fazer isso desde que você tenha o quê? Conhecimento e informação que você possa compilar em um documento para fazer essa entrega. E principalmente, ao estar conversando com esse cliente pela primeira vez, fazer já essa entrega. Sim, então antes de você visitar, quando ele pede a tua visita, você já entra com o documento. Sim, você já faz toda a tua pesquisa. Você tem que ter um diferencial. Esse cara tem que entender que, opa, a Adriana veio aqui, não me conhecia, não conhecia o imóvel, fez um levantamento. Olha o cuidado dessa profissional. Investiu um tempo, né? Olha o cuidado dela, ela está querendo entender, ela está me auxiliando. Isso ajuda na captação. Não existe captação sem uma avaliação, sem entrega de conteúdo. Não existe. Captar imóvel por captar para colocar numa prateleira, isso é prejudicial para o proprietário e para o corretor e para o mercado como um todo. Sim. Então, o importante é isso. Essa entrega é fundamental na hora de você conhecer esse proprietário e conhecer o imóvel. E aí, a partir disso, você resolveu, então, estabelecer
criar um produto que pudesse ajudar todos os corretores nessa função. Como é que isso aconteceu? A partir desse insight, opa, eureka. Você começa a mostrar para um corretor, começa a mostrar para outro, e daí alguém põe aquela ideia, né? Por que você não lança no mercado? Eu digo, cara, é verdade. Aí falei com o desenvolvedor, ele disse assim, mas por que você vai pôr no mercado? Se é um negócio teu, que é para você, para melhorar para você. Pode ser só o seu diferencial. Esse é o teu diferencial. Eu digo, cara, mas eu acho que vai ser bom para todo mundo. E ali a gente começou a trabalhar para estruturar e para trazer para o mercado isso, né? É uma coisa diferente, porque nem todo mundo está preparado para fazer essa entrega, nem todo mundo entende que você precisa entregar para captar. Sim. Né? Sempre pense enquanto dono de um imóvel. Quem é o corretor que eu quero trazer para conhecer o meu imóvel? Onde eu vou encontrar ele? Ali o corretor já cria uma persona para ele. Tá, encontrei esse corretor, ou esses corretores, vou chamar eles para conhecerem o meu imóvel, ou para conhecer a mim mesmo, né, o proprietário. Quem é esse corretor? O que ele precisa me entregar? Então o corretor, na verdade, quando ele pensa em captar um imóvel ou angariar um imóvel, ele tem que pensar como seria para o imóvel dele, se o imóvel fosse dele. Não sei se eu estou fazendo me entender. Sim, sim. Então, meu imóvel, eu sou corretor, como eu gostaria de ser atendido? Se colocar no lugar desse proprietário, né? Se colocar no lugar do outro. E acima de tudo, assim, você enquanto corretor entender que conhecimentos ele gostaria de ter para poder fazer um negócio com você. Já viu que não é uma coisa de só chegar e... vale. A gente não está avaliando tijolo, a gente não está avaliando concreto. A gente ali tem várias coisas que estão sendo avaliadas, principalmente a necessidade de alguém. E eu vou te dizer como cliente... Assim, coisas que eu gostaria de saber que nunca chegam numa captação. Nunca, nunca. Né? Salvo uma ou outra exceção aí de parceiros que eu sei que estão comprometidos, mas de maneira informal, não assim, né, num documento. Mas, por exemplo, a localização. O que tem na região? Quantos imóveis tem? Se eu quiser revender, tem muita concorrência? Eu vou ter liquidez? Eu vou conseguir vender rápido? Qual a idade desses imóveis? Quais a qualidade desses imóveis nesse entorno? Fora o comércio, serviços, tudo aquilo que eu vou, né? O que foi lançado? O que foi aberto? Tem um festival que foi aberto mês passado? Tem uma escola que foi reformada? Tem uma casa abandonada que tiraram dali para virar uma loja de paisagismo? Sei lá. Sabe, essas coisas que só quem está... E só mais uma coisa, então, ó, localização, outra coisa, o valor da concorrência, quantos imóveis e a que preço? Se esse imóvel está reformado ou não, o meu, em que estado que está e a comparação disso, vou deixar você falar, que eu tenho outras coisas aqui na cabeça, agora, entendeu? Imagina, né, você está falando da infraestrutura, você está falando da região, agora, da valorização, vários itens, várias coisas você colocou na mesa. Sim. Quando eu vou conhecer esse proprietário, 90% dos corretores, ou 99%, quando vai conhecer um imóvel, não conhece o proprietário. E aí que está o gancho dele conhecer do mercado, saber falar sobre o mercado, para criar diálogo com esse proprietário. Então, o que é fundamental. Entendeu? Então, quando você faz a pesquisa, você levanta dados, tem a informação da infraestrutura, do que foi vendido, do valor que foi divulgado, do número de imóveis em divulgação, você começa a criar diálogo com o proprietário. Começa a criar o quê? As perguntas e respostas. Você vira vira a referência. Sim, porque assim, se eu for pensar em todos os corretores, o primeiro que vai vir na minha cabeça é o que me trouxe mais informação com segurança, né? Você só pode fazer com que alguém entenda do valor do imóvel dele quando você entrega informação suficiente para dar segurança para ele. Porque às vezes eu ouço assim, ó, eu falo assim, ó, e o proprietário tem muito essa mania. Não, eu quero tanto na minha mão, você, né, vai lá e faz seu corre. E aí, às vezes o corretor fala assim, não, mas olha, pensa... Não vale isso. Se o senhor for lá, se a senhora for lá no Imóvel Web, a senhora... Olha como é inconsistente. Se a senhora for lá no Imóvel Web, for lá no portal de imóveis, a senhora vai ver outros... Isso não diz nada para mim. Tá vendo, entendeu? Que eu tô tão fragilizado que eu preciso vender o meu imóvel, preciso alugar meu imóvel ou por um motivo de doença, de saúde, financeira, seja lá qual for a necessidade. E eu tô precisando de um profissional que chegue e me diga, diga para mim, olha, Adriana, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Deixa tudo muito claro. Esse é o diferencial. É aí que o corretor vai captar o cliente.
Lembra que a gente fala de captação de imóvel, mas não é sobre captar imóvel, é sobre captar pessoas. Sim, e vou botar mais um dedinho nessa prosa aí. Eu fico pensando que, assim, muitas vezes o corretor chega e não pergunta qual é o motivo da venda. E isso tem muito a ver com a velocidade da venda, Sim. com a possibilidade de negociar, de você em dado momento dar um desconto. Então, quando o corretor vem, se alguém me perguntasse, mas por que você está vendendo? O que você vai fazer com esse capital? Dependendo da resposta, o caminho dessa venda é diferente. Completamente diferente. Né? Isso faz com que essa pergunta não vem, Paulo. E ele começa a entender daí qual é a estratégia que ele vai aplicar para dar velocidade a esse negócio. Sim. Porque muita gente, quando vai captar um imóvel, ele está entendendo que ele está captando para vender. Mas não é. Você está captando para dar velocidade ao negócio do cliente. Sim. O negócio é dele. O corretor é uma ferramenta que vai dar essa velocidade. Mas para dar essa velocidade, ele tem que trazer informação suficiente para dar segurança para essa pessoa. Sim. E através dessa segurança que ele passa, ele daí vai começar a criar o quê? Toda a estratégia para dar velocidade a esse negócio. E aí, então, vamos falar em que pé que está o Avalion hoje? Como é que você está? Como é que você está divulgando? Quem que já aderiu? Os planos para esse ano? No Avalion, a gente, no primeiro momento, estava trabalhando no Brasil inteiro e a gente começou agora a trabalhar em algumas regiões que são mais relevantes e onde o corretor tem um maior entendimento do negócio. Então, a gente atua muito forte na região sul e sudeste. Em Curitiba, a gente tem um grande número de empresas que já participam desse movimento, em entender como a gente deve chegar no cliente, entender que não é só sobre captar um imóvel, é sobre você saber avaliar, é sobre você dar um atendimento, porque isso aí está tudo conectado. Eu preciso saber avaliar para daí captar e com isso trazer um atendimento de excelência para o meu cliente, baseado em todas essas informações que eu já tenho. Porque a gente tem que lembrar que o corretor de imóveis, além de tudo, é um HD. Já falei dessa coisa do HD, ele é um HD de informação. Ele só tem que organizar todas as informações que ele tem para quê? Para que ele possa aplicar isso junto ao cliente. O sistema está passando agora por uma transformação, onde a gente vai estar de cara nova. Olha aí. De uma forma bem diferente. Há quanto tempo existe o Avalion? A gente está para 5 anos agora. 5 anos. E a gente agora, com essa mudança, vai transformar não só a forma como o corretor acessa o nosso sistema, mas também da forma como ele vai captar os dados que são relevantes para ele na hora dele fazer uma avaliação, uma captação. A ideia sempre é que a gente traga velocidade e faça com que ele não é só sobre entregar a informação, mas que ele saiba fazer a análise dessa informação para poder daí passar para esse cliente, trazer clareza. Sempre aquela coisa da clareza, informação, volume de informação de uma forma muito rápida, que ele tenha essa visualização para que ele possa fazer essa entrega de uma forma mais clara. Então, assim, se eu sou lá um corretor do interior do Paraná e contratei o Avalion, eu vou poder pegar as informações de localização e eu tenho um campo para isso. Informações de preço, eu tenho um campo para isso. Informação de metragem de dormitórios da concorrência, eu tenho campo para isso. Então ele vai conseguir preencher todas essas caixinhas de forma muito rápida. Muito rápida. A ideia nossa é transformar o Avalion num buscador. Num buscador de imóvel para o corretor. Por quê? Porque a forma como a gente entrega a informação, ela é muito de fácil visualização. Então ele consegue visualizar aquilo de uma forma muito rápida. Dentro da plataforma a gente tem uma funcionalidade que é a opinião de mercado, que ela é muito utilizada para quê? Vou conhecer o imóvel da Adriana. Pronto, eu entro lá dentro, coloco o endereço, o tipo do negócio, tipo do imóvel e o raio de pesquisa, e eu já tenho a quantidade de imóveis que está sendo divulgada, a quantidade por número de dormitórios, por metro quadrado. Então você consegue ter muita informação. E até a média... Isso o sistema que faz? Isso é todo quase sistema uma inteligência artificial, né? Você é um chat GPT... particular do mercado imobiliário para avaliação. E nessas pesquisas você consegue até identificar, se houver na mesma rua outros imóveis, qual é a média do metro quadrado daquela rua. Nossa, que fantástico. Isso de uma forma muito simples e básica, porque também não adianta a gente querer florear muito e trazer dificuldade para essa leitura. Então ele é feito de forma muito fácil e rápida. E a ideia é essa, trazer a informação. E é aquela coisa, é a transformação que a gente vai passando, né? Era uma ferramenta que era utilizada para fazer só pitando, parecer técnico, e hoje a gente está entregando coisas bem diferentes de uma forma que a gente nem imaginava.
E o mercado está pronto para isso, Paulo? Tá, ele vem... Tá. O corretor e as imobiliárias, eles buscam a informação a hora que eles entendem sobre o negócio, eles trazem para si. Então a gente está presente em grande parte das imobiliárias de Curitiba, corretores autônomos utilizam muito, pequenas imobiliárias, Sim. Aquela imobiliária que é pequena onde o corretor não tem tempo, porque ele é o corretor, ele é o cara que coloca a placa, ele é o dono da imobiliária, faz uso porque dá velocidade ao negócio dele. Claro, otimiza o tempo dele, né? Otimiza o tempo dele. Então, o foco é sempre esse, é velocidade e informação, velocidade e informação. E você já tem uma ideia, assim, da taxa de conversão? Tipo, eu chego no meu cliente com um relatório da Avalion, quais são as minhas chances de converter? Olha, eu converso com muita gente que faz o uso e não pergunto, mas muita gente chega e diz, Paulo, me ajudou muito na captação. Ela tem me auxiliado na captação, ela tem me auxiliado a entender melhor do mercado onde eu atuo. Então, para a gente isso já é uma grande conquista. Sim, né? É um dado real, né? É um dado real. A gente tem pessoas que usam em Pernambuco. Olha aí. Esses dias me deram feedback sobre a plataforma, que foi conversar com um proprietário e o proprietário elogiou o trabalho. Então, quando vem esse feedback, você fica animado. Opa, a gente está conseguindo. Mas no caminho certo. Mas é um trabalho de formiguinha. Né? É um trabalho de formiguinha onde, dentro de toda essa construção, eu fui aprendendo o que é ser um corretor de imóveis, o que é ser um angariador, um captador. Um vendedor. Um desenvolvedor. É muita coisa. Entender como atender o cliente, entender como eu devo atender o meu cliente. E tudo isso que eu falo, muitas vezes eu estou conversando com o cliente e eu começo a lembrar, opa, eu não falei daquilo que eu mais falo. Aí eu volto lá no meu discurso e retomo. Então, é uma coisa da gente ir colocando em prática, entender, para a gente se desenvolver, né? E o que eu ia te perguntar? A gente já está indo para o final da nossa conversa, tá? Opa, passou muito rápido. O pessoal está gostando aí? Olha aí. Mais alguma pergunta, gente? Se tiverem pergunta, deixa para a Adriana que a gente responde. A gente responde depois, com certeza. Então, olha só, e eu sei que você é um palestrante aí em ascensão, né? Está buscando plateias, está querendo comunicar. E só para o pessoal que nos ouve, se alguém quiser ouvir você em loco, vamos supor, eu estou lá em Minas, estou te ouvindo, porque nós vamos impulsionar esse podcast esse ano. Legal. Vamos fazer isso atingir muita gente. Você vai até Minas lá falar sobre o Avalion? A gente teve o ano passado em Minas Gerais para um evento da NET Imóveis, falando sobre como captar pessoas. É sempre o inverso, como captar pessoas. E foi bem bacana, a gente teve um feedback bem positivo das pessoas e tudo que a gente fala, o corretor já realiza. Ele só não lembra na hora, ele não vê. E a forma como a gente faz é um pouco diferente da forma que você faz, que ele faz, mas você trazer à pauta aquilo é muito importante. Mas aonde precisar, a gente está aí falando. E eu não sou palestrante, eu só sou um corretor de imóveis que gosta de falar de comunicar, sobre avaliação, sobre captação, sobre atendimento ao cliente. Né? Sim. E temos mais uma pergunta aqui na plateia. Eu gostaria de saber quanto ele cobra para fazer uma avaliação de um apartamento padrão, assim, 2 quartos, uma água verde. Quanto, em média, você cobra para fazer uma avaliação? Qual que é o valor? É interessante a pergunta porque quando entram em contato comigo para saber quanto eu cobro, geralmente eu pergunto qual é o endereço do imóvel, qual é a tipologia e qual é a finalidade da avaliação. Isso é muito importante. O endereço para que você identifique se existem amostras suficientes para você fazer o teu trabalho. Certo. Né? E a finalidade é para saber se ela é uma ação judicial ou extrajudicial. Existe uma diferenciação em percentual quando é uma ou outra. Geralmente, o valor do investimento do cliente para uma avaliação é entre R$ 850 e R$ 1.250. Dependendo dessas variáveis. Dependendo das variáveis e da tipologia. Um livro, praticamente. Daí você entrega um parecer técnico de avaliação mercadológica. Mas eu quero só saber o valor do meu imóvel para venda. Daí a gente cobra, em média, R$ 850. Certo. E daí ele vai ter uma opinião de mercado que ela vem ali, em média, com 9, 10 páginas, feitas de forma muito rápida. E por que o cobrar?
porque eu tenho que me deslocar até o local, eu tenho que parar tudo que eu faço para fazer a análise, para definir o valor daquele imóvel. E quando você vai até um imóvel e volta, você tem várias coisas que podem acontecer. O carro estragar, bater, ser assaltado, uma série de coisas. Então, você tem que trazer esse valor. Ah, Paulo, mas... Não, e é o teu conhecimento, né? Sim. Acima de tudo, você está pagando pelo conhecimento que só um profissional da área tem. Daí você pode dar a opção para o cliente. Olha, se você quiser simplesmente a avaliação, o valor é X. Mas se você deixar comigo, baseado na minha avaliação, eu desconto esse valor na hora da comercialização do imóvel. Bacana, né? É uma forma de você... Uma forma de fazer um FII de sucesso, isso, né? É bem isso mesmo. E aí, Paulo, eu sou corretora e quero o teu programa comigo, quero a ferramenta comigo. Como funciona? Como é que eu contrato? Qual é o valor? Basta você entrar no nosso site, se cadastrar, o nosso comercial entra em contato com você, demonstra a plataforma para que você tenha o entendimento do que você está adquirindo e você adquire o nosso plano. Começa a usar imediatamente. Começa a usar. Você tem um plano, a gente tem um plano trial que é de 7 dias para você utilizar a plataforma, entender como ela funciona. Dentro da plataforma a gente tem todo o tutorial em vídeos, então para facilitar o teu entendimento em relação à plataforma. E o plano básico, só para a gente ter uma ideia de valores, nosso plano básico é de R$150. Nossa, é muito viável, né? A relação de custo-benefício, fico pensando se você tiver aí um ritmo de avaliações e conseguir abrir esse campo, né, a partir das angariações, uma média de 5 avaliações já está pago, mais o imóvel que você vende, mais a comissão, imagina. Não é só sobre as avaliações, porque a avaliação, a gente fala nesse valor, mas quando ela traz dificuldade, ela tem um volume maior, isso também aumenta. Né? Se eu capto um imóvel baseado na avaliação que eu fiz, qual é o meu ganho nesse, entendeu? Sim. Não é só sobre o número de avaliações que eu faço, é o que ela vai gerar de negócio para você. Fiz aquela avaliação, fiz uma opinião de mercado, que é o mais básico. Captei um imóvel de R$800 mil, vou ter ali honorários de 6%, então 48%, eu vou receber sobre... Olha quanto ela gera de negócio para você em pouco tempo. É um investimento muito pequeno para a possibilidade de um retorno muito grande. Lá na frente, E fora a tua autoridade de mercado, você que você vai ganhando, né? Porque é a indicação. Ó, ele trouxe, ele fez isso, ele me entregou isso, e eu tive um resultado em determinado tempo. Porque isso aí acontece. Eu já atendi clientes para a gente entender melhor sobre a plataforma e como melhorar ela. Onde o cliente estava com dificuldade, sentei com ele, abri a plataforma, a gente fez a pesquisa juntos, eu e o dono do imóvel, chegamos a um valor, no consenso do valor, e a gente teve ali um período muito rápido da venda desse imóvel, com base no estudo que a gente fez. Na avaliação. Maravilha. Muito bem, então conversei aqui com o Paulo Roberto, agradecer a tua presença, muito obrigada por ter vindo, né? Acho que o tema, né, transpassa aí as expectativas de todo mundo que trabalha no mercado, assim como eu acho que muita gente deve estar se falando, nossa, que solução bacana, né? Vamos ligar, vamos entender como isso funciona. Fiquem à vontade. E você que está nos assistindo, né? Eu agradeço a sua audiência. Esse espaço está aberto para qualquer pessoa que queira vir aqui no programa. Agradecer a nossa plateia que está aqui. Você também pode fazer parte dela. Em breve já divulgo o dia da próxima gravação aqui na sede da CVI, Paraná. E agradecer imensamente os nossos patrocinadores que sempre nos ajudam a manter esse projeto vivo e cada vez mais dinâmico, diferente, criativo. E são eles Dedomite Incorporações, Paulo Celes Imóveis, Espaço Italínia Móveis Planejados e a SZL Imóveis. Quem fez toda essa produção no capricho foi a Take Biz Audiovisual. Enfim, é com toda essa turma que a gente continua realizando para você o NunaCast. Até o próximo episódio.